perguntar se ficou alguma dúvida aí com relação aos exercícios, né, das aulas anteriores, né? Tanto lá para construir o gráfico do seno e do cosseno. E também definir lá o que é domínio, o que é imagem. Se por acaso ficou alguma dúvida com relação a esses exercícios. Teve alguma dúvida construir o gráfico lá do seno ou do cosseno, dos dois últimos exercícios? Por enquanto, não. Tá. As suas tarefas eu vi que você fez as duas e eu verifiquei lá que está correto, viu, João Vitor? Mas se por acaso alguém tiver alguma dúvida aí, é só perguntar, ou qualquer coisa entra aí no chat, ou entra também pelo WhatsApp, né? Caso tenha alguma dúvida. Bom, para hoje, assim, no sentido até de não acumular muita coisa, eu postei uma nova videoaula, né? Sobre as funções seno e cosseno. É claro que é interessante porque não é a mesma, né, que eu tinha já postado antes, inclusive com outro professor, que sempre às vezes dá alguma abordagem um pouco diferente, às vezes chama atenção para algumas coisas, né? E lembrar também que essas funções, elas são cobradas no Enem, é cobrado também nos vestibulares, né? Então é importante ter um certo domínio aí, né? Principalmente naquilo que se refere domínio, imagem, período, o tipo de gráfico, né? Porque às vezes pode cair uma questão em que apresenta lá o gráfico e pergunta que tipo de função é aquela, né? Então, se a gente está acostumado a construir o gráfico, a observar o gráfico, a pessoa não tem dificuldade, às vezes, de analisar, né? E lembrar, em termos de modelo matemático, né? Essas funções, elas têm muitas utilidades, né? Por exemplo, elas têm a ver com qualquer período cíclico, né? Por exemplo, assim, as marés, né? As marés, elas têm, assim, um período de alta, de baixa, né? Então, elas estão relacionadas com uma das funções. A outra questão que está relacionada com a gente é a questão da pressão arterial, né? Então, a pressão arterial também, ela está relacionada com uma dessas funções trigonométricas, tá? Então, ela, assim, em termos de modelo matemático, qualquer fenômeno periódico, né, que se observa, ele pode ser representado por uma dessas funções, tá? Então, por isso que elas são importantes, né? Elas têm essa importância e está relacionado com a música também, né? Então, a questão da ondulatória, né, que é um assunto que se estuda na física, né? É uma das... E está relacionado com o som, né? Está relacionado com a música, por exemplo. Então, ela tem, assim, várias aplicações, tá? Então, por isso que é importante essas funções, ok? Então, observem lá, observem a videoaula, procure, quem não fez a tarefa ainda, fazer, né? E não deixar acumular muita coisa, né? Para depois não ter problema. Eu já fiz a chamada, né, da quinzena anterior, né? Agora nós já estamos na primeira quinzena de julho, né? E as atividades da terceira quinzena, somado com desta primeira quinzena de julho, né? Ela vai configurar nota, vai configurar uma avaliação que vocês vão ter. Então, não deixem de fazer, né? Se fizer errado, a gente vai fazer, assim, observação, pedir até que refaça, e se tiver errado e puderem observar e refazer, é melhor, tá? Mas pelo menos para vocês terem uma informação que houve um erro ali na interpretação, ou
na hora de fazer uma tabela, um gráfico. Se tiver algum erro, a gente vai estar observando, tá? Então, tenho aí um bom dia, tá? E a gente vai deixar essa gravação depois, e aí quem não entrou pode estar vendo depois, tá? A tarefa vai estar lá, todo mundo vai receber a informação de que existe uma tarefa, que é ver essa videoaula, e eu dei uma pontuação, são 5 pontos aí para quem vê esse vídeo, e devolver, né? Então não adianta só ver ali e dizer assim, olha, eu vi o vídeo, achei interessante, tive alguma dificuldade em alguma coisa que apareceu ali no vídeo, ou então não tive dificuldade nenhuma, ficou claro o que foi observado no vídeo, tá? Então esse relato é importante, né, para a gente ter certeza de que vocês viram o vídeo, né? Mas era isso que eu tinha para falar. Eu vou interromper aqui a gravação, desejar aí um bom dia e até a próxima aula nossa, que é na sexta-feira agora. Então, amanhã nós não teremos aula, né? Mas nós vamos ter aula na sexta-feira. Independentemente disso, se tiverem dúvidas aí, é só chamar aí durante o período de aula aí no chat ou então no WhatsApp, ok? Bom dia, então,